Ainda na seção Internet, nós temos a opção MAC Clone. Aqui abaixo nós temos endereço MAC do roteador. Lembrando que se trata do roteador, então, obviamente que estamos fazendo uma análise com relação à conexão com o seu provedor de serviço de internet, tanto que está no contexto aqui. Quero dizer que nada tem a ver com a rede LAN. Então nós temos algumas opções, são 3 opções. A primeira é a opção padrão, que é o endereço MAC padrão. É para você usar esse endereço, porque ele é utilizado pelo seu ISP para identificar o seu roteador na rede e também fazer um controle, um monitoramento, entre outras coisas que já vamos ver. Temos aqui o clone, que é a opção para você clonar o MAC do dispositivo atual, que seria também desse dispositivo, ou seja, o roteador. Veja que é o mesmo endereço e, no entanto, os dois campos estão desabilitados. E aí nós temos a opção endereço MAC personalizado, ou seja, use o endereço MAC personalizado, onde você pode configurar também. Nós temos do lado esquerdo o MAC ISP, que é o provedor de serviço de internet. Ele tem um MAC que ele vai liberar para esse roteador aqui. Então, por isso que eu coloquei a opção MAC ISP atribuído. Aqui é o seu provedor de serviços de internet. Lembre-se, são apenas ilustrações, bem como os endereços que eu utilizo aqui. Quando você faz a contratação do serviço de internet, e aí se há necessidade de conectar ao seu roteador, principalmente, guarde isso, principalmente se a conexão for via MAC, se a autenticação for via MAC, então é o seu roteador quem será configurado pelo técnico, ou até mesmo você, se tiver o entendimento. Vamos, por exemplo, clicamos e aí veja que o provedor de serviço de internet forneceu um endereço MAC para ele. E aí, em seguida, esse roteador emitiu aqui uma notificação ao servidor, enviou algumas informações para fazer uma negociação com o provedor de internet. Em seguida, o provedor de internet responde e aí ele estabelece a conexão autenticando. Logo depois da autenticação, esse roteador vai receber então um endereço IP, também atribuído pelo provedor de serviços de internet. Então nós teremos um MAC atribuído pelo provedor e teremos um IP também atribuído pelo provedor de serviços de internet. Lembre-se do seguinte, sempre que você precisar fazer uma autenticação PPPoE ou via MAC ou qualquer outro método, por exemplo, sempre se faz primeiramente a autenticação e depois se recebe o IP. A autenticação pode ter sido bem sucedida, você pode ter recebido o endereço IP, no entanto, houve à frente algum problema que pode não estar relacionado ao seu endereço IP, mas pode ser algum problema em alguma configuração mesmo no roteador ou até mesmo no ISP. Sempre que você não tiver uma solução de imediato ou entendimento, entre em contato com o ISP para que você possa, então, resolver o problema. Aqui nós temos, então, o endereço MAC personalizado. Como nós vimos lá no roteador, podemos configurar um endereço MAC personalizado, mas há 2 caixas ou campos desabilitados justamente por algumas razões que nós vamos ver. Mas se, por exemplo, você configura um endereço MAC e você coloca um MAC que não está de acordo com as políticas do provedor de internet, você pode causar um conflito na rede, entre outras coisas. E aí, pode ser que depois de configurar o MAC no seu roteador e você tente uma autenticação, o que vai acontecer é justamente isso. Você vai enviar o pedido de autenticação, o provedor, o ISP, vai fazer o bloqueio, porque
ele não reconhece esse MAC. E aí você não terá nenhuma chance de se conectar. Sempre que você vê essa palavra, ou uma frase ou uma palavra com um ponto de interrogação, eu estou querendo dizer nesse gráfico que existem outras possibilidades. Por exemplo, não é só porque o MAC não é reconhecido que não existe outra possibilidade de você resolver o problema. O MAC ele não é reconhecido, mas você poderá utilizar um MAC que de fato ajude você a conectar normalmente ao seu provedor de serviço de internet. Não é que não haja uma solução para aquilo, e não é que o provedor de internet esteja negando a conexão simplesmente porque o MAC não é reconhecido. Mas existem outras possibilidades de resolver o problema de autenticação e conexão. Então, sempre pense no ponto de interrogação como outras alternativas e possibilidades e não algo como definitivo. Temos aqui então, nós temos aqui campos desabilitados, onde nós vimos no roteador, um ISP usa o MAC para estabelecer e gerenciar a conexão. Veja a importância do MAC para um ISP. Ele pode filtrar possíveis ameaças vindo do roteador autorizado, que possui esse MAC autorizado. Um técnico pode fazer testes, esse técnico pode ser você mesmo. E através do MAC, ele faz algumas restrições de conexões. Se você pegar esse mesmo MAC e colocar em outro roteador e tentar uma conexão, suponha que a pessoa tentou fazer algum trâmite para tentar se conectar e se beneficiar sem pagar. Então, o provedor, ele identifica até mesmo o conflito de MAC, se for igual, e ele também coloca algumas restrições em relação ao seu aparelho, porque aquele MAC está ali. MAC personalizado. É possível que o ISP aceite um MAC personalizado se o mesmo for configurado no sistema do provedor para aceite da conexão. Caso contrário, poderá ser rejeitado por questão de segurança, evitar conflitos na rede e problemas de conectividade, evitar conexão não autorizada. Pode ser que o técnico ele queira colocar no roteador, naquela opção de configuração, um endereço MAC que já tenha na rede. O provedor identifica um conflito de MAC. Então, é por isso que muitas vezes é necessário entrar em contato com o ISP e pedir as informações. Não é vergonhoso, não é errado e não queira saber tudo e fazer tudo sozinho. No mundo da tecnologia, nós precisamos entender que precisamos dos outros. E aí nós temos o ponto de interrogação, como já disse, outras possibilidades. No caso da autenticação, também, quando você configura um MAC personalizado, pode ser um MAC válido que o ISP te deu, de repente você não consiga fazer a autenticação e ficar preocupado com isso. Isso pode ser devido ao tempo de validação do MAC que o provedor configurou lá no seu sistema, e também pode haver algumas outras configurações adicionais necessárias que o técnico deva fazer, ou você sendo um técnico, para que então a autenticação ela seja estabelecida, ela seja feita, o roteador receba então o endereço IP e o usuário consiga então usufruir da conexão com o ISP e, consequentemente, com a internet. Lembrando que se os campos estão desabilitados, como nós vimos, o campo padrão e também o campo de clonagem do MAC, é porque aquele MAC é necessário para a conexão com o provedor. É possível o provedor de internet fazer a conexão através de um IP ou outros métodos, por exemplo, mas alguns preferem fazer a autenticação via MAC para um maior controle, segurança e outros detalhes também, ok? Voltando à interface do roteador, nós podemos ver nessa opção, como já dissemos, a caixa está desabilitada e não temos muito o que fazer. Simplesmente, eu quero substituir esse roteador, vou pegar o meu novo roteador que eu comprei, vou pegar esse endereço MAC atribuído pelo ISP e vou colocar no meu novo roteador. Assim, eu não vou ter
muita dor de cabeça, porque se eu não fizer isso, uma clonagem do Mac, simplesmente vou ter que entrar em contato com o ISP para refazer toda a configuração. E isso pode me tomar tempo, principalmente se eu estiver apressado para algum jogo ou alguma tarefa. Então basta eu pegar esse endereço, digito no meu roteador novo, instalo o meu roteador novo, a conexão vai subir e vai ser estabelecida com o ISP, justamente porque no sistema do ISP já consta esse endereço MAC. Simples assim. Agora, se você quiser utilizar uma outra forma para fazer a clonagem, também poderá. Mas quando os campos estão desabilitados e não há nenhum botão correspondente, pouco se pode fazer. É isso aí, e você terá disponível essas animações para que você possa observar com mais calma. E até a próxima videoaula. Tchau!